Só para vocês entenderem um pouco, né? Eu faço a outra ponta do advogado. Eu faço o quê? A conferência. Chega para mim essas custas e eu tenho que conferir se está tudo correto, né? Então, para eu conferir, eu tenho que entender profundamente aquelas normas. Senão não tem como saber se aquilo está certo ou não. E a minha dificuldade é a mesma do advogado, tendo que entender essa miscelânea toda. Então, ao longo do tempo, eu falei, gente, não dá para ser assim, não. Eu tenho que arrumar um jeito de fazer isso mais fácil. Não dá para eu ficar perdida aqui nesse monte de normas, em centenas de modelos. São centenas de modelos de grade. Centenas. Então, realmente é algo que eu falei assim, não, eu tenho que ter um jeito para isso. Eu vou criar um método aqui para mim, para eu fazer isso de uma forma muito mais simples. E aí eu fui criando aos poucos, eu criei uns mnemônicos, umas regrinhas, e aí com aquilo eu fui conseguindo aplicar e fui chegando no que hoje é o método Help Juris, né? E os 3 pilares desse método Help Juris. E um deles é a cereja do bolo, que não tem em lugar nenhum. E que eu falo, advogado, advogada, isso aqui faz toda a diferença, que é você aprender a justificar as custas que você recolheu. Por quê? Olha o que eu acabei de contar. Que para o servidor é tão difícil quanto é para o advogado. Então, o que é mais comum? É você ter um servidor que não é especialista em custos processuais. E que ele pode errar, assim como o advogado erra. Só que para a gente tem uma coisa que pesa muito, que é o seguinte. A gente tem a obrigação funcional de fazer aquela conferência de forma correta, sob pena de estar cometendo falta funcional grave. E se a gente cobra a menor, a gente vira devedor solidário daquela dívida. Nossa. Então, o que você acha? Se o servidor estiver na dúvida, ele vai te cobrar a mais ou a menos? A menos, né? A mais, né? Porque senão ele vira devedor solidário. Mais. Eu fiz a cálculo errado. Senão... Senão ele é que vai dever isso, a mais. Então, quando você justifica... Menina, agora que caiu a ficha disso. Um parágrafo é uma coisa simples, mas você vira e fala assim, olha, eu mas espera, porque isso é muito sério, você dá esse... Então, assim, a probabilidade de ter a custa sendo cobrada a mais é muito maior, porque o servidor nenhum vai querer correr esse risco. Por isso é tão importante que o advogado saiba disso. Ele precisa saber para aplicar e para justificar. Porque a hora que ele põe lá um parágrafo dizendo assim, olha só, eu recolhi 3% do valor da minha... Vamos usar aquele exemplo que a gente usou seu. A taxa judiciária foi recolhida em razão de 3% dos danos morais, mais honorários, e uma taxa mínima pelo pedido obrigacional. É essa frase. Pronto. Você justificou. E você já deu o parâmetro para o servidor que faz a conferência. Ele olha e fala, tá, entendi. Foi isso que você fez. Realmente, bate com o que está aqui no modelo. Tá ok, tá certo. E numa eventual divergência, esse seu argumento já vai para o juiz. E o juiz é que vai bater o martelo quem está certo. Se é você ou se é o servidor que fez a certidão, que está dizendo que não. Entendeu? E ainda tem esse tempo, né? Que corre o risco de ter que o juiz dirimir esse problema aí de você que tá certo é o servidor que tá certo. Demora mais. Mas aí, normalmente, o processo já vai para a conclusão, né? Para ter o CITSE, para ter a análise da liminar e tudo. E aí, em conjunto, vai ser analisada essa questão também. Então, quando o advogado se adianta, pelo menos ele evita, né, de ser uma conclusão a mais. Ele aproveita, pelo menos, que o seu processo já está indo para análise. E aí vai ser analisado isso também, né? Então, só nisso já é uma economia grande de tempo. Então, gente, é muito mais... As custas aqui vai muito além da questão só do valor. Tem a ver com o seu processo, com o trâmite do seu processo. E com a excelência da prestação do seu serviço, né? Excelência da prestação do serviço. Exatamente. Se você fizer um cálculo... Olha isso, doutora Tainá. Esse aqui é para arrematar de vez, hein? Olha só. Suponhamos que você tem uma ação em que você vai receber 10 mil reais de honorários, tá? Essa ação tramitar durante 3 anos, que é uma média, tá? O CNJ publicou recentemente a média de trâmite processual em todos os tribunais estaduais. E, infelizmente, o Tribunal do Rio é o mais moroso.
Ele ganhou. Ele está no top 1. E a média aqui é 3 anos e 9 meses. Caramba, suponhamos que essa sua ação, que você vai receber 10 mil reais, tramite por 3 anos. Se você dividir esse valor por 36 meses, que você trabalhou, que você teve que acompanhar o processo, peticionar, atender o cliente, enfim, né? Todo o trabalho que você sabe que você tem advogado Quantos durante, centavos eu vou levar aí por... R$ 277 e não sei quantos centavos por mês. É esse que vai ser a sua remuneração nesse processo. Agora, se você conseguir economizar pelo menos 12 meses, esse valor já vai para R$ 416,66. Isso significa 50% a mais. 50% a mais. Então, muita diferença. Doutora, se você está me ouvindo, e se para você não é importante ganhar 50% a mais, aí eu não tenho mais argumentos com você. Já não tem mais o que falar. Quando eu falo em dinheiro, meu olho brilha. Eu amo fazer dinheiro, amo. Estou no meu propósito de vida, que é trabalhar com direito de saúde, e a consequência disso é receber e ganhar, fazer muito dinheiro. Então, para mim, isso aí faz muita diferença. Faz muita diferença.